Oi. É isso, pessoal. Então, boa tarde a todos mais uma vez. Bom estar com vocês aqui novamente. Semana passada nós não conseguimos ter esse encontro online, né? Porque estávamos em viagem, estava em BH. Nos meus planos, eu até queria fazer lá o encontro, mas não foi possível. A gente acabou chegando muito tarde, chegamos 5 horas da manhã lá. Então, tivemos que descansar e não deu para fazer por causa da correria. Mas hoje, então, nós vamos falar sobre dois capítulos, capítulo 4 e o capítulo 5. Eu já vi que as minhas auxiliares estão aqui, pessoal que sempre comenta, Lindsay está aqui, Natália está aqui. Já vai preparando aí os comentários. Deixa eu ver quem mais. Tem bastante gente aqui que comenta sempre. Então já vai preparando aí que hoje eu quero ouvir bastante de vocês também. E vamos começar com o nosso capítulo 4. Para quem chegou agora, eu ainda estou com uma tosse, então de vez em quando eu vou dar uma travada aqui, segurando para não tossir, para não estourar os ouvidos de vocês. Mas a gente começa então falando sobre o capítulo 4, sobre fofoca e difamação. Quero perguntar então para vocês aí, o que vocês acharam do capítulo 4? Antes de alguém comentar, acaba sendo um assunto muito polêmico, apesar de ser de ciência de todos da igreja que isso é algo errado. Todo mundo sabe que fofoca é errado, todo mundo sabe que difamação é errado, mas infelizmente isso às vezes acontece, né? E às vezes não, acontece bastante, principalmente principalmente não, mas nas igrejas também acontece muito. Eu queria saber de vocês como foi essa leitura desse capítulo, se vocês viram algo que chamou a atenção, o que vocês acharam. Vou deixar aberto para quem quiser. Quem quiser falar, levanta a mãozinha primeiro para a gente ver a sequência e, e aí eu vou dando o aval para ir comentando. Quem que vai ser a primeira? Ninguém? Ninguém? Lindsay, vai lá, Lindsay. É tu mesmo. Não queria estrear hoje, mas esse capítulo ele é bem interessante, né? Porque é algo que, querendo ou não, todos nós praticamos. E muitos de nós usamos um tópico que ele fala, né? É verdade, o que eu tô falando é verdade, mas não deixa de ser fofoca. E vários pontos me chamou a atenção, me destacou, né? O primeiro é que quando nós estamos trabalhando para o Senhor, eu vou tirar o exemplo, eu sou professora da escola bíblica. Como que um aluno meu vai confiar em mim, sendo que ele vai saber que eu vou falar sobre isso? Como que eu, como secretária geral da igreja, do campo, algum membro vai me falar alguma coisa sobre o pastor e eu vou falar para o pastor? Então, nós devemos ver o nosso chamado quando nós falamos da fofoca, né? E isso é uma conduta que não vai nos trazer um bom, como posso dizer, me fugiu da memória. Bom testemunho, né? Um testemunho, né? E outro ponto que me chamou bastante atenção, e ele comenta, ele fala ali em Mateus 18, né, quando fala sobre você confrontar a pessoa, mas não basta a gente confrontar essa pessoa, se antes mesmo nós não tivermos o sentimento de perdão. Quando eu vou confrontar essa pessoa sobre o que ela está falando de mim, sobre a conduta dela, eu tenho que dar, sim, já estar com perdão preparado. E não esperar ela também pedir perdão. Isso é uma coisa que eu gosto muito de falar para os jovens, que eu não tenho que esperar alguém vir me pedir perdão para eu perdoar. Tanto que maior pecadora sou eu, e mesmo assim Cristo nos perdoou. Então foram esses pontos, né? Eu até anotei mais alguns pontos no livro,
Porém, eu saio do serviço e venho almoçar na minha mãe. E o Pra Felipe fazer ficou não ia não, né? mais tarde. Mas sobre a fofoca, é isso que eu tenho para falar: a questão do perdão e a questão do testemunho que nós damos quando nós somos fofoqueiros. E eu acho que isso não só a mim, mas a todos confrontou, né? Porque eu mesmo adoro uns comentarinhos ali com as minhas amigas, né? Acho que hoje não tenho mais, mas já participei de grupo, né? Eu acho que todo mundo já tem aquele grupo com 3 amigos para falar, né? Mas foram esses pontos mesmo referente à fofoca. Muito bem observado. E você comentou sobre uma coisa, eu acho que quando você disse que um jovem, às vezes, alguém chega para você para falar alguma coisa e a gente tem que transmitir confiança, né, para que a pessoa fale e a gente não compartilhe isso. Eu acho que nesse caso, pelo menos pelo que eu observo, é até mais fácil de você guardar um segredo, né? A gente que está sempre na frente de algum trabalho e às vezes até talvez nem tenha um cargo, mas é visto como alguém de liderança, alguém que é confiável. Eventualmente a gente escuta algumas coisas, algumas pessoas até pedem conselhos, e eu acho que é até mais fácil a gente guardar esse tipo de segredo. O problema acontece quando a gente escuta de terceiros, não é uma pessoa que veio e chegou para você, olha, precisava de um conselho, precisava de uma ajuda. Eu acho que isso é até fácil a gente guardar segredo, mas o maior problema é quando a gente começa a escutar coisas de terceiros. Nossa, viu o que que fulano de tal fez, o que que não aconteceu, não sei o quê. E a gente, às vezes, até sem querer, sem o objetivo de difamar, de fofocar, a gente começa a comentar e, nossa, não sabia disso, eu fiquei sabendo de outra coisa. E assim, é inegável que a gente faz isso, né? Eu vou me incluir nisso. E talvez alguns aqui, eu tenho certeza que todos vocês são pessoas melhores do que eu, e talvez alguns de vocês não façam isso, mas é natural. Eu não sei se natural é a palavra correta, mas acontece bastante. E esse capítulo veio para a gente relembrar alguns pontos importantes, relembrar o que a gente tem que fazer como pessoas que servem a Deus, que foram perdoadas, igual a Liz falou, e que precisam perdoar, e mudar um pouco a forma como a gente lida, né, com a vida, com a igreja, com as pessoas, porque sempre que a gente sai com alguns amigos, rola esses tipos de comentários, e a gente dá risada, a gente fala, nossa, não acredito que fulano fez tal coisa. Isso eu já presenciei muito, mas não é a forma como Deus quer que a gente faça no nosso dia a dia, não é a forma como a gente aprende através da palavra de Deus. E como a gente viu no capítulo, existe um caminho correto a ser seguido quando a gente vê alguém errando, quando a gente vê alguém pecando. Então, de tudo isso, né, um outro ponto que eu queria relembrar também, e quem quiser depois já comentar, já levanta a mãozinha aí, já para deixar uma listinha, que eu já vou liberar. Isso vai ser mais uma conversa mesmo. Depois alguém comenta alguma coisa, eu comento outra, e vamos comentando sobre o capítulo. Sobre a questão de não é mentira, né? É verdade. A gente está compartilhando verdade. E no início da minha fé, eu vi isso de uma pessoa que estava falando, assim, de alguns casos, mas eu não estou mentindo, isso é verdade, né? Isso é verdade. E tudo bem, pode até ser verdade, pode até ser uma fonte verdadeira, mas será que apenas o fato de ser verdade é um argumento válido para a gente compartilhar isso para todo mundo, né? E a gente vê Jesus quando as pessoas levam lá aquela mulher diante dele, ele está lá escrevendo na areia, né? E o que ele fala? Quem não tem pecado atira a primeira pedra. E todos, um por um, começa a sair até que sobra só ela. Aí Jesus fala, ó, vai em paz e não peques mais. Então, nós estamos nessa situação. Todos nós pecamos, todos nós temos nossos defeitos e falhas, e a nossa atitude não deve ser condenatória, não, não deve ser um juízo de condenação.
Lembrei agora de outra coisa, então vou comentar sobre o julgamento, né? Porque às vezes a gente usa muito o argumento de não julgueis para não serem julgados. E quem sabe em alguma oportunidade a gente converse mais sobre esse assunto, que é um assunto que levaria horas aqui para a gente comentar com profundidade. E existir algumas pessoas que argumentam dizendo que a gente não pode julgar. E biblicamente não é isso que a Bíblia fala, né? A Bíblia fala que com a mesma medida que você julgar, você será julgado. E a etimologia ali da palavra diz respeito ao juízo, né? Ao julgamento, quando você julga a pessoa condenando. Isso sim é o errado. É quando você se coloca no lugar de juiz, dando uma ordem, uma sentença, um veredito, né? Isso não cabe a nós. Mas a Bíblia, ela nos orienta a julgar, Links comentou aí, segundo a reta justiça, né? Nós temos, sim, em algumas situações, a Bíblia fala que a gente tem que julgar, inclusive, quando a gente fala de profecias, né? Não sei aí, tem pessoas de diversas igrejas aqui, mas alguns que acreditam na continuidade dos dons, e a Bíblia orienta também a julgar esse tipo de coisa, para saber se provém de Deus ou não. Então, o argumento de não julgueis para não serem julgados, eu entendo quando as pessoas falam isso, mas nós não podemos colocar-nos como papel de juiz, que é o papel de Deus. Nós devemos, sim, orientar as pessoas, e segundo a palavra de Deus, nós devemos orientar as pessoas a seguirem os mandamentos de Deus, as leis divinas, e quando formos tratar com alguém, tratar naquele caminho que a gente aprendeu nesse capítulo. É conversando com a pessoa. Primeiro, chama ela para conversar. Eu recentemente, não tão recentemente assim, mas tive a oportunidade de seguir por esse caminho. Percebi uma pessoa que estava fazendo algo que fugia um pouco dos princípios, eu chamei essa pessoa, falei, olha, assim, isso não é bom que aconteça. E a pessoa ignorou e um segundo aviso foi dado e até que isso teve que ser levado a instâncias superiores. Mas de forma sigilosa, de forma com que a pessoa seja edificada e corrigida, de forma com que a pessoa não se sinta constrangida em uma correção, mas que ela aprenda e observe que Deus está falando através dessa correção. Que o objetivo disso não é condenar, não é esse julgamento de, ele errou, então está condenado. Não, é você observar e exortar. Exortar com amor, né, Natália? Em amor. Então, eu acho que esse é o caminho digno, né? E voltando aqui, eu abri um parênteses gigantesco sobre julgar aí. Talvez com mais tempo a gente possa falar sobre isso, quem sabe. Talvez, não sei se ficou claro ou não, se alguém depois quiser comentar também, a gente esclarece. Mas esse capítulo vem para nos exortar e para nos ensinar. E eu repenso também muitas atitudes e a forma como eu tenho levado a vida, porque nós precisamos sempre estar mais parecidos com Cristo. E é difícil porque Cristo é perfeito, né? Então é uma longa trajetória até. E sabemos que nessa terra nós não vamos alcançar. E sabemos que na eternidade nós não seremos igual a Cristo, né? Mas é uma tentativa de sermos melhor, de nos aproximarmos o máximo, e isso deve ser frequente na nossa vida. Então, por mais que você pode ter 10, 15, 20, 30 anos de igreja, de conversão, mas é um esforço diário para você aprender, às vezes tropeçando, às vezes caindo, mas você aprender e ter a humildade de seguir, avançar e reconhecer os próprios erros e com a graça de Deus melhorar um pouquinho. Não tem nenhuma mãozinha levantada, meu Deus. Ah, tem sim, vê aqui. Rebeca tá na lista, pode falar. Vocês me ouvem bem? Tudo certo? Tudo certo. Acho que a leitura desse livro, né, nos proporciona fazer uma pergunta a nós mesmos,
na questão de que esse livro está o tempo todo perguntando para a gente o que você quer conservar, né? Então, com relação à fofoca, com relação à gula, esse livro é um confronto direto àquilo que a gente quer conservar da leitura para frente. Eu quero conservar a fofoca ou eu quero conservar a descrição? Eu quero conservar o amor ao próximo ou eu quero conservar o desamor ao próximo? Acho que o que falta na nossa geração é justamente essa questão do confronto direto, dessa questão do que eu quero conservar. Poxa, nós somos cristãos às vezes há anos, e a gente precisa se fazer essa pergunta diária. Lendo a Bíblia, o que eu quero conservar? Eu quero conservar os princípios, os valores de Cristo, ou eu quero conservar a minha vida antiga? Senão a gente não sai do lugar, né? Acho que essa leitura nos faz refletir aqui em todos os campos, assim, aquilo que a gente precisa conservar e aquilo que a gente tem que conservar. Com certeza. Natália, segura um pouquinho aí. Realmente, a gente precisa matar esse velho homem, né? A gente não pode conservar quem a gente era. E ela falando, eu lembrei aqui do tópico do sabor da fofoca, que o Iago, ele fala que fofocar é bom, né? Todo mundo fala que o pecado é bom para carne, o pecado é bom para não no sentido de ser bom, mas tipo é agradável, aparentemente agradável. E eu anotei um trecho aqui que a nossa difamação costuma até ter cara de espiritualidade, né? E nessa tentativa de matar o velho homem, às vezes a gente evidencia o velho homem mais ainda com disfarce de espiritualidade. Às vezes a gente julga as pessoas e de forma condenatória, difama e compartilha até verdades sobre essa pessoa, mas verdades negativas, e com uma pseudo-espiritualidade, com um sentimento de superioridade, com um sentimento de não, eu estou defendendo a igreja, eu estou defendendo a pureza da igreja, mas não é você que defende a igreja, não. E esse disfarce, sabe? A gente consegue perceber isso. Quem tá mais tempo aí convivendo com pessoas, a gente consegue perceber quando uma pessoa tem esse tom, eu não sei uma palavra correta, mas esse tom de superioridade, de espiritualidade, de eu estou acima das outras pessoas, é por isso que eu falo, porque eu quero defender a pureza da igreja, eu quero defender com que as pessoas, essa arrogância mesmo, né? E, na verdade, ela está somente manifestando o velho homem, aquele homem pecador que quer condenar as outras pessoas e se sente prepotente e julga isso como uma falsa espiritualidade, né? Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim, enquanto só o sábio aponta o dedo, né? Enquanto o sábio aponta o céu, o idiota aponta o dedo. Acho que é mais ou menos essa questão. É isso mesmo. E enquanto a verdadeira espiritualidade, ela está em amar o próximo, né? A verdadeira espiritualidade não está nesse sentimento de prepotência, de arrogância. Está em se preocupar com o indivíduo, com a alma, com aquela pessoa. Então, a gente tem que tomar esse cuidado também com pessoas que parecem ser espirituais e se preocupando com o corpo de Cristo. E, na verdade, isso é só uma capa disfarçada de espiritualidade, mas por dentro é só prepotência e arrogância, né? Natália, fica à vontade. Boa tarde, vocês me ouvem bem? Estão me escutando? Sim. Então, né, gente, esse livro está me fazendo chorar demais, porque toda vez que eu leio um capítulo, eu faço uma análise de mim mesma e olho toda a trajetória que eu passei, enfim. E eu tenho essa questão de autoanálise, de reflexão. E eu vejo assim o quanto a gente, de fato, ainda está no caminho, quanto nós somos peregrinos, o quanto a gente ainda tem que caminhar, sabe, para estar mais próximo, mais um pouquinho do alvo, né, que é Cristo.
Mas antes de começar a minha fala, né, porque eu gosto sempre de trazer algum excerto, algum trechinho do livro que me fez refletir, gostaria que vocês abrissem na página 82 do livro. E, assim, ao meu ver, traz coisas bem interessantes. Eu fiquei muito pensativa. Vou pegar alguns trechinhos para vocês, né, enfim, ficarem cientes de onde eu quero chegar. Bom, na página 82, o autor vai dizer, no final do primeiro parágrafo, toda história tem um outro lado, e todo outro lado tem um terceiro lado. Muitas vezes não ouvimos o lado do envolvido, não perguntamos se o que é dito condiz com a realidade. Assim, acabamos sendo propagadores de mentiras. Isso me faz lembrar muito de Platão e da imediatidade dos sentidos, né? Em que muitas das vezes a gente age por impulso e acaba não considerando de forma holística, ou seja, considerando toda a situação de maneira ampla, né? Então, isso é bem complicado. Não, continuando. No segundo parágrafo, ele vai dizer: o interesse de Deus é que não nos importemos com a reputação do outro, mesmo quando se trata da verdade. O interesse de Deus é que nossa língua não seja instrumento para diminuir a percepção que os outros têm de alguém, mesmo quando é só a verdade. Quando achamos que toda a verdade deve ser pregada aos quatro ventos, enchemos o tanque com combustível das discórdias, brigas, divisões na igreja, quebra de relacionamentos familiares e demissões no trabalho. A língua difamadora é a língua que tira a paz. Aí vai continuar. Não podemos odiar o errado, mas direto essa pessoa em erro e a mais ninguém. Houve arrependimento, morreu o assunto. E para fechar, aqui no início da página 83, ele fala sobre a importância de a gente proteger a imagem do nosso irmão, né? Então, lendo esse capítulo, eu remontei algumas experiências minhas e eu pude ver, assim, quantas vezes eu errei, sabe? E eu queria compartilhar essas minhas experiências com vocês, tá? Eu sou chorando mesmo, então não vai adiantar eu começar a chorar, hein? Bom, a primeira experiência que eu gostaria de compartilhar com vocês foi uma situação que eu vivi com uma colega minha da universidade. Não sei se todos são cientes, enfim. Mas meu primeiro curso, minha primeira formação foi na área de saúde, fisioterapia. E eu lembro que primeiro semestre, lá no curso, né, a única pobre de uma sala de ricos. Ou seja, de certa forma, eu queria me destacar entre aquela galera, né? Porque eu era bolsista, enfim, né? Todo mundo cheio de pompa e tal. E como eu sou uma pessoa muito desenrolada, então eu pegava os assuntos e enrolava muito rápido. E as pessoas, né, mais, né, de ponto, enfim, tentavam me procurar. Natália, vamos estudar, vamos desenvolver isso aqui, porque, né, eu sempre fui muito desenrolada. Mas dentre essas pessoas, tem uma colega minha que ela, assim, ela tem muita dificuldade, sabe, de entender, de desenvolver os assuntos. Então, mesmo que ela não tenha tido conhecimento, na minha cabeça eu a difamei, porque eu sempre olhava ela com um olhar de desdém, sabe? Eu sempre olhava assim com um olhar de superioridade, porque eu estava vislumbrada com aquele contexto ali em que as pessoas estavam, nossa, olha a Natália, enfim, enquanto ela sabe. E eu não esqueço nunca, quando ela chegou para mim e disse, Natália, eu não estou entendendo, você poderia me ajudar? E eu, com desdém, assim, não, é Ana Paula o nome dela. Não, Ana Paula, não vai dar, enfim. E naquele mesmo dia, sem saber, foi o último dia que eu vi a Ana Paula. Porque ela foi assassinada pelo companheiro. Às vezes eu queria só ter mais 5 minutinhos, sabe? Essa Ana Paula dizer assim, me perdoe. Eu queria ter feito tudo diferente. Mas aquilo ali ficou na minha mente, aquela experiência ficou muito marcante na minha mente. Então, a partir dali, daquela experiência,
eu comecei a ter mais cuidado com o que eu falava para as pessoas. Eu comecei a tentar enxergar a pessoa de maneira mais ampla, tentar entender tudo que envolve aquela pessoa, sabe? Porque às vezes a gente fica numa situação dessa e você não sabe. E isso ficou marcado na minha mente. Passou o tempo, terminei a graduação, ainda passei quase 2 anos trabalhando numa clínica. Quando estava nessa clínica, apareceu uma oportunidade muito boa de um concurso, e eu estava estudando pra caramba, porque eu queria passar nesse concurso. Era para um hospital de referência aqui em Fortaleza, chamado Sara Kubitschek, que justamente trata pessoas com doenças neurológicas. Eu queria muito, 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 muito passar nesse concurso. Nossa, estudei pra caramba, estudei muito. Aí fui fazer as seleções, né, que tinha a redação e a prova escrita. A redação, passei de boa. Quando foi na hora da análise da prova objetiva, eu não passei. Eu fiquei muito revoltada. Eu disse assim, meu Deus, o senhor sabe que eu me esforcei tanto. Olha a questão da ambição, né? Me esforcei tanto, e eu não consegui passar, fiquei muito revoltada. Aí, nesse e-mail, surgiu o Enem, e fiz Enem de novo, né? Só fazer o quê? Eu estava muito revoltada, quero fazer outra coisa, quero mudar, enfim. Aí fiz Enem, em letras português. Quando eu estou lá no primeiro período, é uma coisa, nossa, quando estou lá no primeiro período, que eu chego na sala totalmente diversa, pessoas de pensamentos, de ideologias, totalmente, eu falei assim, meu Deus, aí eu por dentro, o que é que eu estou fazendo aqui? Mas, na realidade, essa experiência foi para eu rever, sabe, meus conceitos. E quando eu estava lá, eu vi um colega, assim, bem no cantinho triste, e eu senti a necessidade de estar próximo daquele colega. Aí todo mundo, né, já se afeiçoou a mim, tá, vamos criar um grupo do WhatsApp da turma e tal. E eu lembro que um certo dia eu senti a necessidade de conversar com ele e tal, para saber como é que ele estava. E era um dia à noite, assim. Aí eu conversando com ele, me deu vontade de falar sobre o amor de Deus, sobre a esperança. E ele disse assim, Natália, muito obrigado por você ter falado nesse momento sobre o amor de Deus. Eu estava tão desesperado que eu já tinha armado a corda para ter na minha própria vida. Então eu penso assim que as palavras elas têm um efeito muito forte sobre as pessoas. Então eu acredito que eu tive que caminhar muito. Deus me fez passar por muitas dores, mas cada dor ela me trouxe uma lição muito forte. Então, depois de todas as experiências marcantes, tantas vezes que meu coração sangrou, eu pude ver assim a importância da gente ter esse cuidado, sabe? Tem uma citação de Spurgeon, que é um dos autores muito lidos aqui na Batista, que ele diz o seguinte: levar o evangelho é você entender que você é um mendigo, mostrando para outro mendigo onde encontrar o pão. Então, quando você reconhece o quanto você é dependente de Deus, o quanto você é miserável e pecador, você não tem condições de se colocar no lugar de juiz sobre o outro, sabe? Você vai partilhar a sua jornada com outras pessoas, mas mesmo que houver de exortar, você vai fazer isso em amor. Não no sentido de se achar superior, ou maior, ou melhor que o outro. Não, porque você está na mesma situação que o outro. Você é mendigo do mesmo jeito que o outro. Todos nós carecemos da glória de Deus, todos nós dependemos da graça e misericórdia do Senhor. Então, eu quis compartilhar essas experiências porque eu acredito que, de alguma forma, pode ajudar, né, alguém nesse momento. Obrigada aí pela oportunidade mais uma vez. Deus abençoe. Amém, Natália. Obrigado pelo seu
testemunho aí, suas experiências. Tenho certeza que todos vão ficar pensando nisso. E até falando a respeito disso, é para a gente ver como que as nossas palavras têm poder, tanto para o bem quanto para o mal, né? E é verdade, quando a gente reconhece que nós somos pecadores, não cabe julgar ninguém. Quando nós reconhecemos e entendemos quanto nós somos pecadores, né, não há espaço para você falar da outra pessoa, porque, porque você entende que você também é pior do que a outra pessoa. Então, nossas palavras, elas devem ser medidas em tudo, seja para o bem, seja para o mal. E que a gente aprenda a falar só coisas boas, a falar só coisas que edificam, né? Que a gente aprenda a evangelizar através das nossas palavras, a elogiar as pessoas, né? Às vezes a gente se empenha tanto para falar mal, para comentar alguma coisa que alguém fez que a derrubou, algum tropeço, algum erro. Mas quantas vezes a gente, numa roda entre amigos íntimos, a gente para falar de alguém, fala, nossa, você viu como fulano é dedicado na obra? Você vê como fulano é uma pessoa boa, como é uma pessoa agradável? Isso dificilmente acontece. E agora eu te pergunto, o que é mais parecido com Cristo? Qual das duas conversas é mais parecida com o que Jesus faria? É ele falando mal de alguém ou é ele elogiando alguém? Né? O que é mais parecido com o que Jesus faria? É isso que a gente tem que buscar fazer. É o que mais se aproxima com uma atitude que Jesus faria. É o que a gente tem que se esforçar para fazer. Será que Jesus, lá na ceia, né? E a ceia deles é diferente do que a gente faz hoje. Era realmente um jantar, né? Todo mundo lá na mesa, Jesus e os discípulos. Agora, imagina agora na sua cabeça, Jesus lá, todo mundo conversando. Qual que seria o assunto? Será que Jesus estava falando para Pedro, Pedro, você viu fulano de tal, né? Eu acho é muito difícil imaginar isso, né? É muito mais fácil imaginar Jesus falando da palavra de Deus, Jesus ensinando, exortando, Jesus talvez até de forma mais descontraída. E é isso que a gente deve fazer. Tudo que é bom, tudo que é justo, a gente tem que pensar nisso. Em nossas rodas de conversa, se não for para falar bem de alguém, então seja para falar da palavra de Deus, falar das coisas boas que Deus faz, seja para conversar algo edificante, algum tema bíblico, algum assunto que vai somar na vida de alguém, porque igual um dos subtópicos desse capítulo é a fofoca é você alimentar a criar a cobra que vai te morder, você alimentar o animal que vai te maltratar, é você dar corda para uma coisa que vai te prejudicar. E pessoas que têm a rotina na sua vida de falar das pessoas, de fofocar, difamar, não são pessoas confiáveis. Então elas se prejudicam, porque infelizmente a gente vai ouvir o que sobre essa pessoa? Ah, fulano de tal é fofoqueiro. Então essa pessoa nunca vai ter a confiança de ninguém. Então a fofoca, ela prejudica o seu irmão, mas mais ainda, prejudica a si mesmo. Vai nos prejudicar acima do prejuízo da outra pessoa, né? Camila, fique à vontade, Camila. Olá, paz do Senhor a todos. Amém. Quero fazer alguns comentários aí de algo uns pontos aí que me chamam a atenção nesse capítulo. Aquele tópico onde fala para a gente fofoque para Deus. E analisando todo o livro, né, como a gente já comentou, o objetivo é que a gente venha a ser confrontado e transformado, né?
e ali onde fala que há 2 caminhos santos, né, para que seja 2 caminhos santos ali para a gente falar de alguém. Primeiro é falar para a própria pessoa, né, ter uma atitude de coragem, que muitas vezes, né, falar para os outros é fácil, agora ir até a pessoa, falar diretamente é algo que vai fazer nós pensar melhor, por que que nós estamos falando, por que que a gente está pensando a respeito de tal situação ali. E o segundo é falar para Deus, né, colocar diante de Deus sem que ninguém saiba, para quê? Para que Deus transforme a pessoa, né, para aquele modo que ela venha vencer aquele pecado. E ali na página 87, né, no início da página fala que o evangelho é um instrumento do Deus vivo para transformar e corrigir a nossa fala. Então ali a gente entende que todos nós estamos debaixo do mesmo pecado, ninguém é melhor que ninguém, todos somos fracos. Se alguém erra em uma coisa, nós erramos em outra. Se a gente vacila em alguma coisa, se outro vacila em alguma coisa, nós às vezes vacilamos em outras e assim por diante. Então é para a gente analisar a motivação do nosso coração, né? Por que a gente muitas vezes acaba falando de outros, de um terceiro para outros, né? E muitas vezes o que a fofoca vem, né, nos mostrar? O nosso coração, ela revela muitas vezes o nosso coração, como vocês já comentaram, muitas vezes se sentir superior ao outro. A fofoca, ela faz você se sentir superior, mesmo você não tendo feito nada, né? Então, é uma questão aí para a gente confrontar o nosso coração. E ali fala que, na página 87, que o Evangelho, nós encontramos em Cristo que foi poderoso para salvar todos nós. Então, todos estamos debaixo da mão do mesmo Senhor, todos nós somos salvos da mesma graça, porque todos nós somos alcançados pelo mesmo pecado, né? Então, como que nós podemos propagar infâmia, mentira, falsidade, em vez de propagar a bênção, o perdão, né? Tudo isso. Amém. E a continuidade aí desse trecho fala que Deus era o único que poderia falar mal de mim, mas ao invés disso ele deu o seu único filho para nos salvar, né? Então, Exatamente. nós entender isso é entender que nós estamos todos no mesmo nível e só Deus acima de nós. Não há ninguém abaixo de nós, assim como não há ninguém acima de nós a não ser Deus. E estamos no mesmo barco. Se você errou em um ponto, se a outra pessoa errou num ponto, você errou em outro. E isso não te faz melhor do que ninguém. E eu sempre, há muito tempo, tenho uma filosofia de vida, né? E sempre falo isso, e às vezes vai contra algumas ideias de algumas vertentes teológicas também, que ninguém é superior, ninguém é especial, né? E essa teologia coaching aí, que às vezes tem entrado recentemente nos últimos anos na igreja, que fala que você é especial, que você é o mais importante, e não, você não é ninguém, você não é nada, você é pó, você é terra, você é pecador, você é cheio de pecado. E se há alguma virtude em você, foi alguma coisa que Deus colocou em você. Então, em nós não há nada bom, só pecados. E se há alguma coisa boa em nós, é o Espírito Santo, que não vem de nós, mas vem de Deus. Então, somos salvos pela graça, não por merecimento. Ninguém merece ser salvo, ninguém mereceu ser salvo, ninguém fez alguma coisa para ser salvo. Ah, eu aceitei Jesus, eu fiz alguma coisa, não, você ouviu um chamado e foi até Cristo, mas quem te encontrou foi Jesus e quem te salvou foi Ele. Se não fosse pelo sacrifício dele, ninguém seria salvo. Todos seriam condenados. Porque a Bíblia fala que se você errar nenhum ponto da lei, você já errou na lei inteira. Então, você pode ser a melhor pessoa do mundo. Se você cometer um único pecadinho, acabou. Você já é passível de condenação eterna. Então, ninguém é especial, ninguém é melhor do que ninguém. E julgar as pessoas é você se colocar num lugar de superioridade. E, novamente, se você julgar em forma condenatória, você querer apontar, difamar e fazer juízo,
você já está se colocando no lugar de quem é juiz, e quem é juiz é Deus, e a sentença que Deus nos deu foi de inocente, por Cristo Jesus, para aquele que crê em Cristo. Débora, fica à vontade. Pai, Senhor, a todos, vocês estão me ouvindo bem? Estamos sim, Débora. Graças a Deus. Eu queria ler uma parte do livro que fala no tópico Serpente por peixe, pedra por pão. Fala assim, é o primeiro, segundo, terceiro, quinto parágrafo, fala assim: a língua difamadora é a língua do covarde. Sentimos-nos bastante desconfortáveis para fazer julgamento moral sobre outras pessoas quando elas não estão vendo, mas nunca diante da vista do difamado. A língua do difamador é sempre a língua de falsidade. É um esmalte de prata em vaso de barro. Na frente você brilha, mas por dentro é quebradiço. É o famoso santo do pau oco. Antigamente, quando havia muito minério de ouro no Brasil, as pessoas tornavam ocas as imagens dos santos católicos, escavando a madeira para colocar tráfico de ouro dentro. O santo do pau oco é aquele que por fora é uma imagem religiosa, mas por dentro é um objeto de criminalidade. O que existe dentro de nós, onde ninguém vê, essa parte me chamou bastante a atenção, porque recentemente aconteceu uma coisa, uma situação assim, né, na minha família, que vou tentar encurtar, ser o mais breve possível. Eu estava planejando algo para mim, né? E eu falei para uma tia minha isso, sendo que eu ia conversar com minhas duas tias sobre isso, né? Falei para uma delas e gerou uma confusão grande, sendo que não era nada de errado, não era nada assim de, ai meu Deus do céu, fim do mundo. Não, era uma coisa simples, básica, mas que o fato de eu ter conversado primeiro com uma e não ter chegado na outra gerou uma confusão, gente, uma confusão assim enorme, enorme, enorme. E foi uma coisa tão básica que no final a minha outra tia chegou em mim. Eu não tinha a primeira, falei para uma. A segunda depois chegou em mim falando: ai, Débora, por que tu não conversou isso comigo? Não sei o que, não sei o que. Aí eu falei: calma, gente. Foi. Uma falou para a outra. Eu sabia, porque elas falam tudo entre elas e a gente conversa sobre tudo. Só que quando a gente se coloca na pessoa que, de certa forma, é julgada, como é que eu posso dizer? É muito difícil você não conseguir confiar nas pessoas. Você ter ideia, assim, que se eu falar isso para alguém, mais 5 pessoas vão estar sabendo. Então, tipo, quando eu falar isso para fulano, eu tenho que ter a noção de que Beltrano, Cicrano vai estar sabendo. Então, eu não estou falando só para um, eu tenho que estar tenho que ter em mente a reação de outras pessoas. E isso, a gente vê isso bastante na igreja. A gente sabe que a gente porque um amigo meu tem outro amigo que tem outro melhor amigo, e cada pessoa, às vezes a gente mesmo não consegue guardar os segredos de outras pessoas. E isso, quando a gente para e vê que isso tem dentro das igrejas, que não foi para isso que o Senhor nos chamou, não foi para isso que Ele nos deu o ministério. E mais à frente o livro fala também a questão de José e Maria, na questão de saber defender a imagem do outro. Só um instante, só para mim pegar aqui essa parte, que eu queria falar também sobre essa parte, que fala assim, ele preferiu acabar com a própria reputação a acabar com a de Maria, ou seja, José amou mais a reputação da mulher que havia engravidado de outro e, em tese, colocado a culpa em Deus do que a sua própria reputação. Fala aí na parte de amar a reputação dos outros. Então, isso me chamou bastante atenção e era a reflexão que eu queria trazer para a gente cada dia mais saber lidar com a reputação de outras pessoas, amar a reputação dos outros como a nossa mesma, porque o mandamento é amar os outros como a si mesmo, é o próximo como a si mesmo. Então, a gente também tem que amar a reputação dos outros como nós amamos a nossa. E sempre
tentar ser o melhor, né? Ser o melhor para Deus, e é isso. Isso, essa parte de José e Maria, ela me pegou na leitura, porque eu nunca tinha percebido por esse lado. E realmente, quando a gente para pensar, mesmo hoje a gente sabe o que foi Jesus, que foi o Espírito Santo que fez isso de forma milagrosa, mas pensa bem, José lá, vendo a sua noiva, grávida, o que ele pensou? Ele não pensou que foi Deus, não pensou que foi um milagre. E mesmo com ela falando, ele não acreditou. Então, se a gente olhar e tentar pensar como ele, na cabeça dele tava assim, ó, ela me traiu, engravidou de outra pessoa que não sou eu, e o que que eu vou fazer? Ele, na cabeça dele, assim, analisando aqui ceteris paribus aqui, vamos analisar, considerando que a gente sabe, ele estava ali como uma pessoa que foi traída, na cabeça dele, né? A gente sabe que não foi. Ele poderia muito bem ter uma atitude drástica, ficar bravo, levar ela para ser apedrejada, e enfim. Mas ele escolheu fugir, sabendo que se ele fugisse, o que as pessoas iriam pensar? José, antes do casamento, engravidou Maria e foi embora, sumiu para não assumir o filho. Então, isso me pegou muito porque ele preferiu fugir sem falar nada para ninguém, apenas deixar isso para lá. E mesmo sabendo que a sua própria reputação seria manchada. Mas ele preferiu que isso acontecesse do que manchar a reputação da sua noiva, né? Acredito que ele já a amava, já tinha esse sentimento por ela, que o fez negar a si mesmo, negar a sua própria reputação, negar o seu próprio nome, mesmo que talvez ele fosse entendido de forma errada, mas ele preferiu fazer dessa forma do que manchar a reputação de Maria. E eu acho que eu trouxe até num dos áudios lá sobre isso, e fiz a seguinte pergunta, né? E qual momento da tua vida você consegue lembrar que você fez algo parecido? Qual momento, assim, da tua história de crente, na sua família, com seus amigos, que você consegue lembrar que, olha, eu prefiro sair mal falado do que falar mal de alguém. Eu prefiro sair prejudicado do que prejudicar alguém. Mesmo que, olha, de novo, para José, ele foi traído. Ele não foi, a gente sabe hoje que não foi, mas ele foi. Na cabeça dele, naquele momento, antes do anjo aparecer para ele, ele pensou, eu fui traído. Agora, imagine isso no contexto de hoje. Imagina que você perceba que você foi traído. E na sua cabeça isso é verdade. Alguém fez mal para você. Alguém falou mal de você. Alguém te caluniou. Alguém fez algo que te prejudicou. E você, na sua atitude, prefere que aquela pessoa esteja certa e você esteja errado. E você prefere a reputação da outra pessoa ao invés da sua. Será que a gente consegue lembrar de algum caso que se pareça com isso? Eu vou ser sincero, eu não consigo me lembrar de algo que eu tenha feito isso. Por quê? Porque a nossa preocupação sempre é com nós, com a nossa reputação. E às vezes a gente até argumenta, não, mas eu estou certo. E até em questão de perdão, a gente escuta muito isso. Eu não vou pedir perdão, eu não fiz nada de errado. Então a gente sempre se coloca na posição daquele que está correto. A gente sempre quer ser bem visto. A gente sempre quer que as pessoas nos considerem. E eu vou pegar aqui, eu lembrei agora, eu tenho uma registrado aqui, talvez eu demore um pouco para encontrar, uma oração de um padre, não é padre, acho que é um outro tipo de cargo lá. Eu acho que eu achei. Não achei. Mas eu vou tentar, se eu não achar agora, depois eu mando no grupo. E eu li isso há muitos anos atrás e eu anotei. E antigamente as pessoas tinham costume de anotar, de escrever as orações. E quando eu li essa oração, e eu queria tanto achar isso agora, talvez eu procure enquanto alguém estiver comentando. E quando eu li isso, eu falei, achei. Eu vou ler aqui alguns. Deixa eu ver, ela é meio grandinha, mas dá para ler tudo. É uma pessoa da igreja católica, não sei se era um padre ou alguma outra coisa, que escreveu essa oração, mas quando eu li, eu achei muito bonita. E na oração que ele escreveu, diz assim:
Jesus, manso e humilde de coração, escuta-me. Do desejo de ser estimado, livra-me. Do desejo de ser amado, livra-me. Do desejo de ser conhecido, do desejo de ser honrado, louvado, preferido, consultado, do desejo de ser aprovado, livra-me, ó Jesus. Do medo de ser humilhado, livra-me. Do medo de ser desprezado, livra-me. Do medo de sofrer repulsas, do medo de ser caluniado, esquecido, ridicularizado, infamado, livra-me, Jesus. Do receio de ser objeto de suspeita, livra-me. Que os outros sejam amados mais do que eu. Que os outros sejam estimados mais do que eu. Que os outros possam elevar-se na opinião do mundo e que eu possa ser diminuído, Jesus. Que os outros possam ser escolhidos e que eu seja posto de lado. Que os outros possam ser louvados e eu desprezado. Que os outros possam ser preferidos a mim em todas as coisas, Jesus. Que os outros possam ser mais santos do que eu, embora me torne o mais santo quanto me for possível, Jesus. Dá-me a graça de ser desejado. Forte essa oração, forte. E eu sempre relembro isso, e às vezes na minha oração eu tento me colocar nesse lugar, de que as outras pessoas são mais importantes do que eu. E que eu não posso ter medo de ser rejeitado, esquecido, porque isso tudo é vaidade. E querer ser alguma coisa, querer ser lembrado, querer ser considerado, querer que as pessoas nos reconheçam, isso tudo é vaidade, isso tudo é arrogância. E ter medo, né? E a oração ele fala, livra-me de ter medo de ser humilhado, de ter medo do desprezo, de calúnias. Livra desse medo. Porque quando a gente tem medo que essas coisas aconteçam, na verdade é mais uma preocupação daquilo que daquilo que no nosso coração é mais importante, que é o nosso eu. Então, ter medo disso é ter medo de que a sua reputação seja ferida. E que a mensagem, então, de hoje, pelo menos em relação a esse capítulo, seja essa. Que a gente considere os outros mais do que a nós mesmos. Que a gente considere as outras pessoas. Assim como José considerou a reputação de Maria superior a dele, possamos considerar o nosso irmão superior a nós em todas as coisas. Amém? Deixa eu ver quem quer comentar aqui. Leila, pode comentar, Leila. Depois eu mando lá no grupo, pessoal. Boa tarde. Todo mundo está me escutando? Sim, pode comentar. Você lendo essa oração aí me fez lembrar um ato, né, que eu fiz na quarta-feira. Quarta-feira eu paguei, tinha um cara, né, pedindo um alimento para comer, um morador de rua. Aí eu peguei, ele falou assim, me dá R$1, porque ali na frente vende R$4 para mim um marmitex. Eu estou com fome e quero comer. Aí eu falei assim, moço, eu não tenho dinheiro, porque realmente é muito difícil hoje a gente manter dinheiro, né, ao vivo nas cores, somente Pix, cartão e tal. Aí eu falei assim, moço, eu não tenho, mas eu posso ir ali, do lado ali, ver se eles vendem uma marmita e peço para te entregar, porque eu estava esperando o meu pastor para mim trabalhar. Aí eu peguei, passei lá, falei com o moço, esse moço, eu quero comprar uma marmita para um moço que está lá fora querendo. Aqui nós fala tudo moço, tá, gente? É Minas, então é tudo moço. Aí eu falei assim com ele, aí você pega e leva lá para ele, por favor, porque eu não dá tempo de eu esperar. Aí o cara falou assim, deixa eu ir lá ver, porque às vezes é uma pessoa que, né, quer ter um mau caráter e quer apenas não comer. Aí ele foi lá, viu o cara e falou assim, não, esse realmente ele é doente e pode dar um alimento para ele. Mas na hora eu não me importei, né, o caráter dele ia o que ele ia comer ou não.
ou se ele, o que ele ia fazer com a marmita. Aí eu paguei e fui embora. Aí passou um dia, na quinta-feira de tarde, eu passei perto desse moço. E esse moço nem me olhou, sabe? Nem falou nada comigo. Aí eu parei e pensei, porque falei assim, realmente, eu não fiz para ser reconhecida, né? A gente tem que fazer por servir. O nosso servir vale muito mais do que ser reconhecido aqui na terra. Então, eu me dispus a servir naquele dia e o que ele fez, se ele comeu ou não, se ele foi grato ou não, isso não é meu caráter, é o caráter dele e é o que ele pode fazer por ele mesmo. Eu fiz minha parte e foi isso. Então, tipo assim, realmente, na hora que ele passou perto de mim, falei assim, ele nem olhou nem reconheceu. Eu falei assim, realmente, Senhor, verdadeiramente, é melhor servir do que ser reconhecido, porque se eu fosse reconhecida, seria para alimentar o meu eu e o meu ego, do que a palavra de Deus, o ato de servir. E é só isso. Sim, por isso que a Bíblia fala, olha, o que a sua mão direita fizer, que a esquerda não veja, né? Porque o nosso coração é isso mesmo. A gente, você passando lá do lado e olhando, assim, para ver se ele vai te reconhecer ou não. E é isso que acontece na nossa vida. A gente tem que nos policiar muito para tirar de nós esse desejo de querer ser reconhecido, de querer ser elogiado por algo de bom que você fez. Enquanto o nosso coração, ele deve ser um coração sincero, a ponto da gente fazer sem esperar recompensa. Por quê? Porque quando a gente espera recompensa, ou quando a gente recebe recompensa aqui na Terra, acabou, você não vai ter mais recompensa no céu, você já recebeu o seu galardão aqui na Terra. Então, às vezes, ser reconhecido aqui, buscar reconhecimento aqui, é receber o galardão aqui. E quando a gente faz uma coisa sem que a outra mão saiba, sem que a gente divulgue, sem que a gente precisa ficar falando para todo mundo ou esperando reconhecimento, temos a certeza que teremos um galardão no céu. Então, essa é o nosso propósito aqui. E é assim que Deus quer que a gente faça as coisas, né? As boas obras, as ofertas, os auxílios que damos para o necessitado. É dessa forma que devemos fazer, sem esperar troca e sabendo que de Deus vem um galardão. É isso, pessoal. Vamos então finalizar sobre este capítulo e vamos passar rapidinho aí pelo próximo. Já foi aí 1 hora de encontro. Eu sei que tá todo mundo aí querendo tirar um cochilinho depois do almoço. E alguém, só para finalizar, então, alguém quer comentar alguma outra coisa ainda sobre fofoca de informação? Última chance. Levanta a mãozinha, dou-lhe uma. Dou-lhe 2. Kailane. Quase, hein? Pode comentar. Estão me escutando? Sim. É quase que eu não falo, né? É a última chamada. Mas, pessoal, boa tarde. Paz seja convosco. Esse tema é um tema assim, muito interessante, muito desafiador, creio que para cada um de nós. E as leituras, né, elas têm me feito assim, refletir muito sobre as minhas atitudes, sobre aquilo que eu sei, né? E segundo o livro também não agrada o coração de Deus, né? Então, foi uma semana muito desafiadora porque, além de eu ler, eu falo assim, não, de certa forma eu vou procurar aplicar o que eu estou lendo no meu dia a dia e eu vou ver o impacto que isso vai gerar. É como se fosse umas experiências, sabe? E, nossa, foi muito engraçado porque, de certa forma, a fofoca, ela tá tão dentro do nosso dia a dia que meio que para a gente se socializar com as pessoas é até, de certa forma, por meio da fofoca. E tu, tipo, é meio que discriminado quando tu meio que não aceita fazer parte disso, né? E aí, eu lembro que até aqui em casa gerou, assim, alguns certos tipos de fofoca. E aí, as minhas irmãs vinham falar para mim, Kailane, tal pessoa, fulana... Aí eu meio que trocava de assunto,
não, de certa forma, dava continuidade. Elas começaram a estranhar, né? Aí, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo contigo? Não sei o quê. Eu tava tentando, tu meio que me barrou. Aí eu falei, não, que eu tô fazendo jejum de fofoca. Aí elas ficaram me olhando, né? Começaram a rir. Falando assim, "Ixi." Aí, até a minha mãe também, né? A minha mãe, às vezes, vinha falar algumas coisas para mim. Pessoas também que eu deixei no vácuo, às vezes, no WhatsApp. Mandava, olha, fulana, não sei o quê, tá grávida, fulana, aconteceu isso. Aí eu nem respondia, né? E essa pessoa depois vinha me procurar, falando assim, por que tu não me respondeu, não sei o quê. Aí eu, dando uma desculpa, não, tava muito tarde, não, tinha muitos afazeres a fazer. Mas para não dar continuidade naquilo, porque eu sei que, de certa forma, segundo a leitura, a fofoca, ela traz consequências negativas para nós, para nossa imagem, como vocês bem falaram da questão da falta ali de confiança por parte das pessoas em nós, porque essas pessoas sabem, não, a Kailane é só eu chegar, falar com ela que ela vai falar muito sobre a vida de qualquer pessoa, né? Então, imagina a imagem que a pessoa vai ter de mim, né? Eu como líder, eu como uma serva de Deus, né? Então, as pessoas ali, elas vão ter, de certa forma, uma imagem errada da minha pessoa. Então, eu fiquei analisando muito isso e também por algumas histórias, assim, muito impactantes que eu vi, que a fofoca, ela gerou um impacto muito negativo na vida de pessoas. Teve um dia que a minha mãe me falou uma vez uma história que dentro da casa de um pastor, ele morava com a sua esposa, né? E apareceu uma barata lá. As mulheres têm muito medo de barata. Eu, pelo menos, meu Deus do céu, a barata voando lá na cozinha, eu já tô aqui pra sala. E a barata começou a voar e a mulher saiu correndo e gritando. E o marido, né, o pastor, foi atrás dela com a vassoura para matar a barata. E da janela, uma irmã passou e viu aquela situação. Só que ela não viu que estava uma barata voando. Ela, da janela, ela viu apenas que a mulher correndo e o pastor correndo atrás com uma vassoura, né? Ou seja, a visão dela foi aquela. E aí ela saiu espalhando aquilo. Olha, eu vi o pastor correndo atrás, né, da mulher dele com uma vassoura. E aí tu fala isso, né, desse ponto de vista, o que as pessoas vão imaginar? O cara foi violentar ela, tava batendo, né, não sei. E aí ela foi espalhando aquilo, foi espalhando essa situação, foi espalhando. E até que chegou, o pessoal rindo aí, né? Até que chegou, vou falar assim, no pastor maior dele, né? Tem toda uma organização assim, na igreja. E aí foi chamado o pastor para ele ser afastado do cargo dele. E aí o pastor não entendendo, não, mas o que aconteceu? Olha, teve uma notícia que você estava, né, de certa forma, batendo na sua mulher, né, na sua esposa, tá violenta. Daí, como foi que aconteceu isso? Olha, chegou a gente. E aí, depois, né, ele esclareceu, mas ali a reputação dele, né, onde ele morava, dentro da igreja, foi totalmente, assim, devastada, entendeu? Então, as pessoas ali, elas já tinham, de certa forma, uma visão errada dele. Até que a irmã que viu chegou, né, e foi se desculpar com ele. E aí serve essa reflexão para nós. Beleza, ela foi se desculpar. Mas será que essa desculpa repararia todo o dano que foi causado à reputação desse pastor? Com certeza não, né? Por mais que ele liberasse perdão. Então, isso tem que ser uma certa reflexão para nós. Eu lembro que já criaram tanta história vezes de mim que as pessoas chegavam a me contar, eu ficava imaginando e falei, meu Deus do céu, como é que criaram esse negócio, né? Eu tava, às vezes, gostando de uma pessoa, às vezes eu nem falava com a pessoa. Eu fiquei, gente do céu, quem criou isso, né? Mas são coisas que realmente acontecem. As pessoas, elas veem uma situação e elas já tiram suas conclusões, e a partir dessas conclusões elas já vão espalhando, né? Então, eu falei assim, não, Senhor, eu não quero, da mesma forma que eu não acho isso certo, que eu não gosto, né, que façam isso com a minha imagem, eu não quero também fazer com as das pessoas. E que se se o Senhor deu o poder de nós falarmos, que venha a ser para abençoar a vida das pessoas, que venha a ser para curar, né, que venha a ser ali para aconselhar, para confortar,
e não para causar devastação, para causar difamação e o que for. Então, estou aí, né, mantendo. Também lembrando que eu não estou mais chegando atrasada, né, nos compromissos. Estou, assim, tendo bastante um impacto positivo. É isso. Esse daí, quando você falava do caso aí da vassoura, eu lembrei da alegoria da caverna de Platão, né? Alguns aí vão conhecer, que prisioneiros estavam na caverna e a sua visão estava apenas na parede e não via a entrada de suas costas, né? E havia uma fogueira que refletia a sombra na parede. Então, aqueles prisioneiros na caverna de Platão só conseguiam ver a sombra dos objetos. E como eles nunca viram a verdade que estava atrás dele, que eram objetos, eles acreditavam que a sombra na parede era a verdade, né? Era aquilo que era a verdade plena, e os sons que eram emitidos vinham da sombra. E quando um prisioneiro se libertava e saía da caverna, via que aquilo não era a verdade, aquilo era um reflexo, era uma sombra, ninguém acreditava. Por quê? Porque para eles a verdade era o que eles estavam vendo, mas nem sempre aquilo que estamos vendo é a verdade plena, né? Às vezes é só reflexo, às vezes é algo que não representa a realidade. Então, o pastor não estava batendo na irmã com a vassoura. Então, aquilo não era a verdade pura. Pode comentar, Natália. Então, é bem interessante, sim. Amo essa alegoria. Ai, gente, enfim. Mas, assim, o que foi dito me fez lembrar de algo que eu falei no grupo, acho que vale salientar mais uma vez. Quando o autor fala sobre a importância da gente questionar as nossas percepções. Porque, de fato, assim, muitas vezes a gente, na imediatidade dos sentidos, né, nossos sentidos captam aquela informação e a gente toma de forma imediata como verdade. Só que aí vem um outro processo, que é o quê? Cognitivo, intelectual, enfim. Certo, minha primeira percepção foi essa, mas aí eu tenho que questionar, será que é isso mesmo? Entendeu? Então, não é à toa, gente, que o tanto de fake news que tem em rede social é uma coisa absurda. Por quê? As pessoas não vão checar as informações. Elas apenas, na sua imediatidade de sentidos, elas têm aquela primeira impressão e vão lá e compartilham, e divulgam, e difamam. Isso me fez lembrar de um caso, há alguns anos, de uma mulher que foi linchada por causa disso, entendeu? Inventaram uma história de uma mulher, né, fizeram uma caricatura fake, dizendo que era uma mulher, que ela aliciava crianças e tal. E o que acontece? Isso tomou uma proporção tão absurda nas redes sociais, que foram compartilhando, que chegou numa certa comunidade uma mulher que parecia com aquela caricatura que inventaram, e por ver essa mulher apenas brincando com a criança, assim, tá vendo? É aquela. Aí eles, no ímpeto, né? Porque, gente, tem que ter um equilíbrio, né? Não sei se vocês viram o material que eu compartilhei com vocês ontem, mas é muito importante a gente entender que a nossa mente, ela tem que governar, né, as emoções, né? Somente as emoções, porque senão só acontece besteira. O que aconteceu com o caso dessa mulher? Ela foi linchada, morta, sem saber o porquê. E as pessoas estavam agindo apenas por ímpeto, apenas agindo por emoção. Elas não raciocinaram em nenhum momento. Peraí, será que isso é verdade? Sabe? Então, eu penso nisso com a forma também da gente ter essa responsabilidade, né? Aqui em casa, né, a cultura aqui de casa é a seguinte. Eu cresci numa família em que meu pai sempre disse, minha filha, aqui nós discutimos ideias, não falamos de pessoas. Eu cresci nessa cultura. Então, para mim, eu acho muito desconfortável quando as pessoas ficam falando o tempo todinho de fulaninho, ciclaninho. Eu fico muito desconfortável, sabe? Então, uma das estratégias que eu uso quando a pessoa vem falar de outro para mim, eu fico em silêncio. Aquele silêncio sepulcral, sabe? Que a pessoa fica olhando assim. Não sei o quê. E eu. Aí a pessoa fica olhando pra minha cara. Mas é uma estratégia muito boa, sabe? Porque é muito chato esse negócio de, enfim. Tanto que quando alguém vem falar algo pra mim, tem uns grupinhos que eu fico o tempo todo em silêncio. Porque, assim, o que eu vou falar vai edificar? Vai.
eu tô assassinando a reputação do meu irmão, então eu não vou entrar nessa, entendeu? Muitas vezes eu fui tida e ainda sou tida como a chata do rolê. Eu não vou, gente. Olha, o que assim, acontece, não dá né? para mim, não dá para mim. Então eu não vou fazer isso. Eu fico o quê? Calada, silêncio. E é uma estratégia assim, muito... até a pessoa que vem falar fica assim, né? Se questionando, peraí, o que foi que eu falei, né? Aí a pessoa fica processando naquela informação, aquilo que acabou de falar. Enfim, mas Vamos é uma lançar o coisa para a desafio. gente, Vamos é lançar um o desafio desafio. pessoal para todo mundo que ouvir esse tipo de coisa, ou ficar quieto, ou fazer um comentário. Viu fulano que engravidou? Aí você comenta assim, nossa, que bênção, né? Que Deus abençoe o filho dele. Viu fulano que caiu em pecado? Nossa, mas vamos orar para Deus ajudar que ele se levante e seja uma bênção. Vamos mudar essa frase Com aí, essa forma que a certeza. gente fala, que a gente vence esse mal. Kelane, quer comentar? Amém. Comenta aí. Pode comentar, porque você levantou a mão. Só deixando mais uma contribuição também, é importante que a gente venha saber discernir com quem a gente vai falar sobre as nossas coisas. Já é importante. Vocês falaram muito assim também da questão da gente fofocar para Deus. E existe muito isso, que muitas pessoas, sabem, tem esse tipo de falar da sua vida para o vizinho. Todo vizinho sabe da vida dela. Falar para o vizinho, para a amiga. E muitas das vezes, muitas coisas acontecem assim conosco, quando nós estamos passando por alguns problemas, situações, que a gente tem muito essa mania, sabe? Quando acontece uma coisa, logo correr para aquela amiga que às vezes não tem nenhum conselho sábio para te dar, sabe? Correr logo para a vizinha, olha, por que está acontecendo isso com o meu marido? Está acontecendo isso em casa. E aquela vizinha, muitas das vezes, aquela amiga, não tem nem uma palavra de Deus, assim, para nós. A única coisa que ela vai fazer é só te escutar, falar, às vezes te dá até um conselho errado, um conselho que não é edificador e espalhar a tua vida. Aí, de uma certa forma, todo mundo já está sabendo o que está acontecendo na tua casa. Então, que a nossa primeira, vou falar assim, amiga, né, que a gente tem que ver é o nosso Deus. Está acontecendo alguma coisa, não corre para estar falando para as pessoas, que a gente não venha correr para vizinho, para amigo, que não vamos edificar, não vamos ajudar em nada, mas que a gente venha sempre estar falando com Deus, né? Olha, Senhor, está acontecendo isso, para focar bem, passar aquelas horas lá, tá digitando, tá falando com Deus, né? Olha, Senhor, está acontecendo isso na casa, está acontecendo essas situações, esses problemas. Então, que a gente tenha sempre ter esse tópico assim conosco. Amém. É isso aí mesmo. Vamos colocar em prática essas dicas valiosas aí, que tenho certeza que seremos abençoados e abençoadores. Vamos então já passar para o nosso próximo capítulo. Eu sei que esse assunto levaria mais tempo aqui de comentários, mas brevemente vamos falar, que foi o capítulo dessa semana, como está mais fresco na nossa memória, vamos ser mais rápidos aqui nesses comentários. E falamos já sobre fofoca, difamação, e agora sobre a gula, né? Meditamos aí durante toda a semana sobre este assunto, e eu comentei que eu traria aqui os 4 remédios contra a gula. Eu vou falar rapidinho aqui, porque não quero prender muito vocês aqui, mas quem já leu já está sabendo e vai conseguir até comentar com mais detalhe. O primeiro remédio contra o verme da gula, né, é valorizar a palavra de Deus acima do alimento. Nem só de pão viverá o homem, né? Essa foi a resposta de Jesus. Nem só de pão viverá o homem. Então, a palavra de Deus, ela deve estar acima dos alimentos que nos alimentam fisicamente, porque a palavra de Deus, ela nos alimenta espiritualmente, e é através dela que alcançamos a salvação. O segundo remédio, que o subtítulo aqui fala que é a caneca da redenção, refill free da graça, né? Que é a ceia do Senhor, né? Quando a gente participa da Santa Ceia, quando a gente come o pão, quando a gente bebe o vinho, e a gente entende que a ceia do Senhor é o corpo de Cristo, é o sangue de Cristo, isso reforça a nossa dependência, que é a dependência de Deus. Isso é a maneira de usar essa alimentação como algo sacro, como algo sagrado, e nos lembrar que fomos perdoados, que o sacrifício de Cristo nos comprou e nos perdoou, e através
deste sacrifício, Jesus levou os nossos pecados, inclusive a gula. Então é uma forma de lembrar que o pecado entrou através do alimento, mas o alimento também nos lembra que Jesus Cristo, ele perdoou os nossos pecados. Terceiro remédio é o banquete divino, é lembrarmos que seremos fartos no céu, é lembrarmos que no céu nós teremos uma mesa posta, nós teremos, eu não sei, acho que o autor, não sei se foi aqui que eu li, se foi no livro, se foi em algum outro lugar que eu li, que eu acho que foi aqui que o Iago fala que não sei se teremos comida no céu, né, mas se tivermos, será não para satisfazer necessidades físicas, né. Eu acho que nem foi de comida, acho que foi do sono que ele falou algo assim, mas enfim, minha memória não é muito boa. Mas o terceiro remédio é o banquete divino, é lembrarmos que no céu seremos fartos, é lembrar que no novo céu e na nova terra, na terra teremos alimento infinito, seja ele físico, seja ele um alimento mesmo, ou espiritualmente falando, seremos alimentados, seremos fartos não apenas de coisas, mas seremos fartos de Deus, da presença de Deus, da pessoa de Deus. E lá passaremos a eternidade conhecendo mais a Deus. E a analogia da caverna aí, que eu já comentei, eu costumo usá-la também para quando me falo a respeito do conhecimento de Deus, né? Hoje nós conhecemos a sombra, conhecemos o reflexo, conhecemos por espelho, como por enigmas, né? Mas teremos a eternidade toda para conhecê-lo como ele é. Passaremos a eternidade toda e ainda não o conheceremos, e mais eternidades virão e nós não o conheceremos como ele é. E o último remédio aí contra a gula, primeiro é saber que nem só de pão vive o homem, lembrarmos da Santa Ceia, que é uma forma que usamos o alimento para lembrarmos de coisas espirituais. Terceiro é o banquete divino, lembrarmos que nos novos céus e nova terra teremos alimento farto. E o último é a fome de Deus, é a gente não estar faminto apenas de comida nessa terra, mas termos um coração faminto por Deus. Temos um coração que deseja provar a Deus. E o Iago até cita o versículo aqui de Salmos 34, verso 8. Provem e vejam que o Senhor é bom. E ele nos convida a provar. Claro que é uma linguagem figurada, não literal, mas provar de Deus. Saber que Deus ele é suficiente para suprir todas as nossas necessidades. E ele fala também da prática do jejum, que é uma forma também da gente reforçar a nossa fome de Deus. É abrir mão do alimento carnal, físico, para manifestar a fome pelo espiritual. É abster do alimento por algum tempo, abster-se da comida e dedicar à oração, de forma que nós sejamos menos dominados pelo nosso estômago. E ele finaliza aqui o capítulo dizendo que precisamos de um apetite incansável pelo divino. Precisamos de uma voracidade santa. E ele finaliza com a pergunta: você tem fome de quê? E aí, pessoal, vocês têm fome de quê? Depois desse capítulo, vocês estão com fome de comida ou estão com fome de Deus? Quem vai ser o primeiro aí a comentar? Ninguém? Levanta a mãozinha, levanta a mãozinha. Vai, Lindsay. Vocês piscou e onde eu tô? Na manicure de novo, meu Deus. E ela gostou, viu? Ela estava escutando sobre a fofoca, ela gostou. Ela tá participante passiva aí do clube de leitura. Depois eu empresto o livro para ela ler. Esse capítulo bem interessante, né? Por mais que muitos falam que homem come muito, mas mulher também, né? O próprio Varoai tem a paródia lá, hein? Paródia. Hoje eu como bem menos do que antes, calma. Bem menos do que antes. Mas até por questão da ansiedade mesmo, né?
uma das minhas válvulas de escape é a comida. Eu sou uma pessoa que não gosta muito de doce, mas quando minha ansiedade está atacada, se deixar, eu como um caminhão. Mas até o que você comentou no finalzinho agora, foi uma coisa que me chamou a atenção. A palavra fala, né, que nós sabemos que a palavra de Deus, ela é alimento para a nossa alma. A água é o Espírito Santo, né, que sacia a nossa sede espiritual, e a palavra, ela vem para saciar a nossa necessidade. Aí o interessante é que a gente tem essa gula por alimento físico, mas e por um alimento que vai suprir a nossa necessidade, a nossa saúde espiritual? Qual tem sido? Às vezes nós focamos tanto ali na comida, igual essa semana, que eu mandei lá a foto, a gula do pastel. E ontem aconteceu um fato que eu ri muito. Eu falei, gente, eu vou ter que comentar amanhã no grupo. Tem uma lanchonete aqui que tem um hot dog, vários, né? E é bem grande. Chama Dog More. E eu compro sempre lá. E como a festividade está chegando, os casamentos que você madrinha está chegando, eu estou dando uma diminuída para ver se emagrece um pouco. Aí ontem eu falei, não tem jeito, vou ter que pedir. Eu pedi. E eu nunca peço nada adicional. Ontem eu pedi um sachêzinho da maionese verde adicional. Uma que saiu para entrega era umas 10h20. Era 11h10, não tinha chego. Eu falei, gente, cadê esse lanche? Aí eu falei, não sou gulosa ao ponto de ficar desesperada para a comida chegar. Uma hora ela vai chegar e eu vou comer. Na hora que chegou, eu pedi sachê de ketchup a mais também. Na hora que chegou, não veio ketchup e nem a maionese. Eu falei, isso aqui é Deus me testando para ver como que eu vou reagir. Aí eu comentei com eles, né? Por questões não só, porque por mim eu não ligo. Nunca peço, só pedi que eu estava com vontade. Mas por questões de atenção mesmo. Aí, realmente, o Espírito Santo falou no meu coração, veja a necessidade disso, de algo que é físico. Às vezes a gente está com anêmico espiritualmente e a gente não está nem aí para isso. Agora, se for algo físico, nós estamos ali focados, né? E isso me chama bastante atenção. O capítulo todo é bem colocado. Aquela passagem do rei me chamou muita atenção, porque nos mostra que nós estamos presos em coisas das quais, se não olharmos para Cristo, se nós não nos alimentarmos da palavra, nós não vamos ser libertos. Igual, recentemente, a gente estava falando sobre remédio, essas coisas. Abrindo um parênteses aqui. Já falei para vocês, eu tenho esse transtorno de ansiedade, né? E uma vez eu tive que parar os remédios porque eu pegava pelo SUS e o SUS não estava tendo. E eu comecei a ter crises de abstinência. Eu vi que eu não podia ficar sem. Voltou a ter no SUS, peguei. Só que chegou um momento da minha vida que eu falei para Deus, falei, Senhor, eu não quero depender mais de remédios. Eu não quero mais. Eu falei, eu vou parar de tomar e não vou ter mais crise de abstinência. Ali foi um ato de fé, não estou falando que é para quem, se alguém aqui nessa live toma remédio, fazer isso. Não, porque foi um ato de fé meu. E Deus supriu, até hoje, eu não dependo mais de medicamentos. Tá bom que, às vezes, igual recentemente, eu tive uma crise, mas foi algo passageiro, não é algo que eu dependo ali do remédio. Aí, agora, fechando parênteses para colocar essa posição, essa colocação. O que acontece? Às vezes, nós acabamos nos entregando ao pecado por não confiar em Deus. O próprio livro vai falar disso, né? Iago colocou bem este assunto. Nós acabamos descontando em comida, em bebida. Interessante que ele fala ali, né? Que não é só a comida, mas beberrão. Aí eu lembrei de um versículo que é muito conhecido e fiquei refletindo o porquê
Paulo falou isso, né? Sejais beber e sejais comer, que seja para a glória de Deus. Então, quando eu olho esse versículo, quando eu olho para a necessidade da gente em ficar ali na gula, bebendo muito, eu já tentei parar de tomar refrigerante. Não é que eu não consigo, mas para mim tá tudo bem, porque eu sou uma pessoa assim, Vinícius. Galera, se eu sair com vocês, pode ser que eu beba esse refrigerante, não é que eu sou uma Maria vai com as outras. Mas às vezes tá ali, vai comprar refrigerante, aí vou comprar suco só para mim, não tenho pequeno, aí eu falo, não, eu entro, mas eu não sou esse tipo de pessoa. E a gente sabe que o refrigerante faz mal para a nossa saúde. Então, muito alimento, a gente vê que tem pessoas obesas, pessoas diabéticas, que têm essa necessidade. Então, quando nós praticamos essas coisas, beber, comer demais, vai prejudicar o nosso corpo, o nosso templo, o templo do Espírito Santo que somos nós. E como que eu vou conseguir cumprir o ID do Senhor, sendo que eu estou prejudicando a minha saúde de um modo comendo muito, bebendo muito? Então, que sirva de reflexão para hoje. O como nós temos preservado o templo do Espírito Santo. E um grande ponto é com a gula, que é um pecado que acho que você comentou essa semana, que ainda eu falei assim, eu ia comentar isso, mas ele comentou, achei legal, que é um pecado que a maioria se orgulha. Nossa, eu vou no rodízio e como 30 pedaços de pizza. É um pecado que todo mundo se orgulha. O próprio Iago fala, em outro livro dele, né, não fala em questão desse ponto, mas ele cita mais ou menos um exemplo desse, quando ele fala lá no Fogo do Parquinho, que existem pecados que a gente se orgulha, mas existem pecados que aí fala, por exemplo, quem que é vamos supor que um fornicador. Nossa, mas não. São pecados que nós devemos sempre estar atentos. Então, a reflexão minha para este capítulo é essa. Isso daí, você comentou aí do refrigerante, e eu queria comentar, mas não deu para comentar essa semana lá no grupo, sobre o subtópico aqui, que Jesus veio comendo e bebendo. Deixa eu ver só. Jesus veio comendo e bebendo, né? E na Bíblia fala que Jesus, ele comia, ele bebia, e algumas pessoas até criticavam ele. Então, o comer e o beber não é errado. O que a Bíblia condena é o excesso, né? Então, Jesus não pecou. Então, quando Jesus estava lá, o pessoal fala, Jesus está lá comendo, bebendo, curtindo com a galera, e indo na casa do pessoal, participando de refeições. Ele não estava pecando, né? Assim como a gente não peca quando a gente está ali tomando refrigerante, a gente não está cometendo pecado quando a gente está comendo uma pizza com o pessoal, ou até quando está no rodízio, né? Perdão. E tem um subtópico aqui do rodízio que eu não consegui comentar também, mas eu sei que vocês leram. Não é pecado ir no rodízio. O pecado não está em você comer e você beber e você estar lá num círculo de pessoas. O pecado é quando você extrapola, quando você idolatra o teu ventre, quando você passa do limite e você não tem o controle. Porque a gula, assim como a embriaguez, diz respeito ao domínio próprio, que é um fruto do Espírito. Então, se você não está no fruto do Espírito, se você não está no Espírito, você não tem o autocontrole. Assim de comentou, o pecado é não almoçarmos para irmos no rodízio à noite. Verdade, pessoal, vamos no rodízio, vou nem tomar café da manhã, vou fazer jejum. Aí o pessoal gosta de jejuar, né? No dia do rodízio, aí aparece os crentes que jejuam. Não vou almoçar, não vou comer nada para comer muito à noite. Já começa errado aí. Por quê? Também gosto de um rodízio de japa, hein? Se vocês for, vocês podem me chamar. E eu como pouco, naturalmente. Então, quando eu vou em rodízio, eu sempre saio no prejuízo, assim, economicamente falando. Porque eu gasto muito e como o que eu aguento comer. E o que eu aguento normalmente é pouco. Então, eu vou lá como um japinha, rodízio de japa, sempre muito caro, né? Misericórdia. Mas eu gosto, eu sempre falo que vale a pena mais pela variedade das coisas do que, de fato, pela quantidade. Agora não, tem gente que vai para comer muito, e vai para comer e sai assim até... tem história de gente que vai em rodízio
come até encher, vai no banheiro, vomita, isso é verdade, vomita para voltar e conseguir comer mais. Então, assim, qual que é o benefício disso? É só para dar prejuízo, só para concorrer entre os da mesa para ver quem come mais? Então, eu já vi também isso. A gente vomitar, a gente vai no banheiro, vomita, bota o dedo na garganta lá para vomitar e conseguir comer mais. Então, isso, na verdade, é só uma falta de domínio próprio. Isso é uma falta de respeito. E quando a gente come e bebe para glorificar a Deus, a gente faz isso com temor, sabendo que Deus proveu o alimento. E o excesso, tudo que é excesso, acaba sendo um pecado, tanto a bebida quanto outras coisas. Leila, pode comentar. Gente, que tapa que eu tomei agora. Acho que minha cara aqui até amassou, porque foi bem forte devido a esses comentários, porque, tipo assim, eu sou uma pessoa que come muito, muito mesmo. E tipo assim, toda festa que tem, eu sempre como à vontade, né? Aí, uma vez eu fui no sítio com o pessoal da igreja, e eu sou uma pessoa que, além de comer, eu invento, né, misturas que geralmente ninguém comeria. Ninguém comeria, mas porque eu como, porque de vez em quando bate aquela vontade louca de comer igual eu comi. Gente, não fiquem com nojo, tá? Mas eu comi cachorro quente com ganache. Para mim foi tudo super normal, porque, gente, eu amo misturar doce com sal. Então, tipo, eu, uma hora, assim, bate umas coisas dessas e eu sempre como. Aí, o pessoal da igreja começou a me zoar, né? Me chamar de, principalmente o pastor da sede, de estômago de ganso, de pato, de avestruz, porque eu como qualquer coisa. Gente, aí tipo, de um tempo para cá, eu comecei a refletir sobre isso, porque, meu Deus, o que eu tô fazendo? Né? Por mais que é uma mistura que eu comeria e que eu acho boa para mim, não tá edificando a mim, né? Tá fazendo com que os outros me vejam com outro tipo de olhar, né? Aí, então, eu comecei a ter mais ciência do templo do Espírito Santo, né? Porque além de eu estar, entre aspas, né, pecando, ainda estou fazendo os outros pecar, falando mal de mim, porque eu estou comendo coisa que umas misturas doidas. Mas é muito, para mim está sendo um aprendizado tão grande, porque eu parei de fazer essas coisas, além de fazer essas coisas, né? Mas de ser, entre aspas, primeira a te servir e tá nem aí pros outros, sabe? Porque, né, tô deixando de ser egoísmo. Que é uma coisa que eu aprendi tem uma semana, é que a palavra fala que nós que somos maus, sabe, dar coisas boas aos filhos, né? Que dirá a Deus que dá a nós. Aí eu, tipo, para mim, de uma forma, eu entendi assim que fazer as coisas para mim é egoísmo, não é tipo de uma forma, de uma forma geral. Se eu fazer as coisas somente para mim, é egoísmo, mas para o próximo é fazer em amor, é dar coisas boas para ele. Então, sobre os comentários do Templo do Espírito, da Lindsay e do Vinicente, também foi um papo tão bom que até melhorou, né, meu humor agora. É só isso mesmo. Ó, eu vou só avisar para você, Leila. Eu acho que as tuas misturas aí, por mais que sejam estranhas, não é pecado, não. Pecado é o excesso. Agora, se você gosta, se é alguma coisa que por mais que seja estranha, mas faz sentido para você, eu não vejo problema.
Não, mas eu como muita coisa, tipo, diferente, assim, sabe? Porque do nada, assim, vem aquela vontade louca, aí eu como mesmo, e tô nem aí pros outros. Né? Mas aí é mais gosto do que eu, né? Mas seguindo aqui, então, obrigado aí por todos que contribuíram. E se alguém quiser comentar, deixa eu ver. Alguém tá com a mãozinha levantada? Alguém quer comentar alguma coisa? Senão a gente já parte para o final. Vai lá, Lindsay. Tá faladeira hoje. Não, a Leila estava falando, eu lembrei de um caso, no caso não, né? Só um comentário, assim. Quem nunca é chamado do espírito do devorador, né? O meu líder fala que o espírito do devorador pousa em mim, na Jennifer e na Maria, que a gente sempre é a última a poder comer. Porque é a ordem, as meninos, menino, aí vem a Lindsay, a Jennifer e a Maria. Era só essa brincadeirinha mesmo que a gente tem, né, no meio cristão, mas que nos leva a refletir também, né? Como eu falei, eu comia muito mais, hoje eu me pondero um pouco, né? Vejo questões. E recentemente teve um evento da clínica em que eu fui, eu não comi muito, tinha uma variedade, vou aguçar o desejo de vocês, costela com catupiry no nacho, muita coisa gostosa. E o pessoal ia pedindo, repetindo. Eu falei, não, eu já comi desse, agora eu vou esperar o outro. E assim eu fui indo. E mesmo assim, na hora que eu falei, não, já tô satisfeita. Mesmo assim, na hora que eu saí, eu meio que dei uma passada mal, eu falei, epa, mas eu não comi. E ainda eu tava refletindo, falei, não, mas eu não comi tanto. Eu não deveria estar assim. E me levou à reflexão. Às vezes a gente também faz que nem vê. E a gente falou ali do sushizinho, né? Se vê muito aquilo que você falou que pessoas vão em rodízio, volta para fora para colocar outro para dentro, principalmente em rodízio de comida japonesa, né? E a gente vê quão triste é isso, né? Porque é uma pessoa que não sabe o quão glorioso é depender de Deus, se satisfazer. E outra coisa que eu, voltando à memória agora, não querendo me alongar, quando a gente fala da gula, a gente lembra do maná. Deus mandava todo dia, certinho. E houve uma vez que alguns quiseram pegar a mais. O que aconteceu? Apodreceu. Então, que sirva para nós. A oração do Pai Nosso a gente pede. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, a nossa alimentação, gente, a gente vai ter, é fisiológico. A gente come agora, daqui 3, 4 horas, nosso corpo necessita de algo. Tá bom que você não vai comer um prato de pedreira agora, daqui 3 horas você vai comer outro. Você vai comer algo, uma fruta. O próprio nutricionista, ele vai nos orientar isso. Então, para que a gente fica nesse exagero de querer comer tudo agora? Querer se empanzinar de comida, não conseguir nem dormir à noite, passando mal, sendo que amanhã Deus vai prover tudo de novo. Era só mais esse comentáriozinho. Amém. Amém. Débora, pode comentar. Em seguida, a Natália já pode também. Pai do Senhor, de novo. Gente, acho que em relação a mim, minha maior dificuldade é café. Nossa, café de manhã, de tarde, se deixar até a noite. Deus me perdoe. Mas eu queria só trazer uma frase do Spurgeon, que eu me lembrei agora dessa frase, que é do sermão 212 dele, que ele fala assim: ó opróbrio da humanidade, nunca houve alguma criatura tão perversa como o homem. As próprias bestas são melhores do que ele, porque os homens têm os piores atributos delas, e nenhum dos seus melhores. Ele tem a ferocidade do leão sem sua nobreza, tem a teimosia de um asno sem a sua paciência, tem toda a gula devoradora de um lobo, sem a sabedoria de evitar as armadilhas. Ele é um abutre ávido por cadáver, porém nunca está satisfeito. Ele é a própria serpente com o veneno de áspide debaixo de sua língua, porém expele seu veneno.
tanto perto como longe. Se você julgasse a natureza humana por sua forma de tratar Deus, verdadeiramente reconheceria que é demasiada má para poder ser remendada e que é necessário ser feita de novo. Essa parte que ele compara nós, humanos, com a gula de um lobo e sem a sabedoria de evitar as armadilhas. Porque quando os animais vão caçar, eles podem simplesmente serem pegos por caçadores, serem mortos, simplesmente porque estão procurando comer. Mas não evitam as armadilhas. E o Spurgeon, ele compara a gente a isso, e eu lembrei disso e eu queria trazer essa reflexão, e é isto. Pode falar, Natália. Então, eu estava refletindo aqui. E tem uma frasezinha aqui no capítulo que o Iago fala, na página 99, a minha mente viajando, né? Mas, enfim, vocês estão entendendo o que vai chegar. Ele vai dizer aqui, após o título, né? Idolatrias à mesa, ele vai dizer o seguinte: às vezes transformamos a refeição no sacrifício abelial. A mesa se torna um altar de propiciação e oferenda a falsos deuses. Com a gula, indicamos uma idolatria. Aí eu estava lembrando que eu gosto também de ler um pouquinho sobre história, enfim, porque para mim, história, filosofia e psicologia, enfim, está tudo muito conectado. E eu estava pensando que, poxa, né? Idolatria, sacrifício. E eu comecei a pensar que nas sociedades mais antigas, né, quando aquelas pessoas iam fazer, né, suas propiciações aos deuses, sempre tinha muita comida, né? Certo, e com essa informação. Agora, não sei se vocês lembram do material que veio para vocês ontem. Era psicologia, né? Vai falar sobre, claro que perto daquela primeira perspectiva lá, daquela esfinge, para poder pensar nas partes do ser humano, pensar nas funções psicológicas associadas. E você vê que, quando ele fala do abdômen, do ventre, né, qual animal que ele associa? O boi. Aí vamos lá. Quem é o boi? O boi é um animal que faz o processo do quê? Ele é um ruminante, ou seja, de ruminação. Aquele animal que faz o processo. Ele come, regurgita e vai mastigando para engolir de novo. E às vezes eu fico pensando assim, poxa, quantas vezes esse hábito, né, ele se torna algo tão automático, um negócio tão maquinal, que impede que a gente possa refletir sobre os nossos próprios atos, né? Eu estava até lendo um livro de neuroanatomia falando sobre o impacto, principalmente do fast food, no processamento cerebral. E a gente vê claramente que alimentos muito processados, né, principalmente fast food, ele faz com que a pessoa fique mais lenta no processamento mental, entendeu? Então, eu fico pensando, quantas vezes a gente cede a esses caprichos, ou seja, de forma muito exacerbada, né? Ou seja, que a questão é o excesso, né? Ou seja, você está tão imbuído, você acaba gerando vícios e não percebe, ou seja, você não chega a refletir sobre o seu ato, entendeu? Você só vai, e cada vez mais vira uma bola de neve e você não para raciocinar. Peraí, por que eu tô fazendo o que eu tô fazendo? Por que eu tô comendo tanto? O que está de errado, sabe? Ele não para fazer esse processo de reflexão. Então, eu penso muito na questão desse ponto, né? Eu penso que, assim como os antigos, enfim, tentavam fazer isso para fazer com que as pessoas apenas olhassem e ficassem cada vez mais egoístas, cada vez mais olhando para dentro de si, que é uma coisa, né? Enfim, pensando aqui. Mas, assim, é tanto que, vamos lá falar da alimentação também. Gente, a natureza, ela era tudo pronto, é maravilhoso, na quantidade certa, quantidade certa de açúcar, tudo, sabe? E pode prestar atenção que, quando você come algo mais saudável, o seu raciocínio fica muito mais rápido. É diferente quando a gente come essas comidas mais pesadas, e pode prestar atenção,
Já vi até colegas assim, nossa, comeu tanto que, nossa, não estou nem mais existindo aqui, não estou pensando mais em nada, sabe? Mas, enfim, é uma coisa simples que eu trouxe aqui para a gente, né, refletir, enfim, ficar pensando a respeito, né? Tudo que Jesus fala, né? Por exemplo, você vai ver que Jesus não vai falar sobre as coisas do ponto de vista, é ruim comer, não, né? É tão bonito, na realidade, você estar à mesa, né? Saindo daquele processo maquinal também de que hoje as pessoas fazem tudo olhando para o celular, né? Não tem mais aquela tradição, né? De sentar à mesa, de conversar, enfim. Então, são coisas assim para a gente pensar, né? Para a gente quebrar padrões ruins e a gente ter uma maior consciência, sabe? É quando a Bíblia fala assim, ó, tudo que é bom, tudo que é honesto, você tem que trazer à mente, sabe? O tempo todo o Evangelho está levando a gente a ter uma vida mais consciente, que a gente não possa ser refém, escravo dos nossos desejos, mas que a gente, com a mente transformada por Cristo, a gente possa ter a consciência de dominar o nosso próprio corpo, o nosso próprio desejo, né? Era essa reflexão que eu queria trazer para você. Amém, amém. Obrigado pelas reflexões. A gente já está aí completando 2 horas de encontro. Batemos nosso recorde. Quem for assistir a gravação vai ter que colocar no 4x para ir rapidinho. Gente, alguém quer comentar mais alguma coisa para a gente poder finalizar aquela consideração final, rapidinha? Se tiver, pode levantar a mão que a gente deixa ainda comentar. Dou-lhe uma. Dou-lhe 2, dou-lhe 3, já foi. Deus abençoe, pessoal. Obrigado pela presença de todos vocês aqui. Um sábado à tarde, eu sei que é correria aí, tem gente até fazendo manicure todo sábado à tarde, tá aí com a gente, né, Lindsay? É isso daí. Obrigado, pessoal. E vamos tirar foto. Eu vou encerrar aqui a gravação. Só para, então, já finalizar, próximo capítulo vai falar sobre tolice. Esse é bom, viu? Vai falar sobre tolice. É difícil falar porque parece que um capítulo é melhor que o outro, né? Então, vai ficando cada vez melhor até o último. E, ó, tava o pessoal aí no comentário falando de rodízio de japa. Vamos fazer um encontro presencial, então, aqui em Araraquara. Vem todo mundo para cá. A gente vai no rodízio de japa e faz o encerramento aí do clube de leitura desse livro. Deixa eu encerrar a gravação aqui. Quem quer comentar, abrir o microfone aí para falar. Não, só dizer assim, que se vocês forem planejar alguma coisa, tem que dizer assim, com muita antecedência, para pensar na passagem, né? É longe, né?